Fala pessoal, com muita alegria iniciamos a aula de correção de questões mais diferente que você vai assistir aqui conosco na ESBM. Primeiro, nós vamos tratar de modo geral sobre o CTSP. Por que nós estamos fazendo essa bateria de resolução de questões? Esse PQ pode ser tanto para Q também. Então nós vamos ter uma ideia de por que vale a pena nós acompanharmos as questões para usarmos no futuro, para usarmos em recurso, por exemplo. E também, o mais importante, nós vamos aprender aqui direito militar por meio de questões. Quando estudamos por questões, o nosso cérebro fica mais ativo. E é uma postura, direito militos. A nossa assistente de palco aqui já chegou, tirando minha concentração. Lorenzo, pode dar um zoom aqui, que vou mostrar o nosso convidado de hoje, Lili, do Direito com Lili. Espera aí que eu vou me abaixar para ela aparecer um pouquinho melhor aqui. Pessoal, cheguei aqui na ESBM. Pode baixar a câmera mesmo, Lorenzo. Espera que eu vou pegar a cadeira aqui para conversar um pouquinho com ela. E para quem não sabe, a Lili, ela tem ampla experiência em sede de OAB. Ela está se preparando para o concurso de capitão da Brigada Militar e já teve um certo contato com o direito militar. E eu decidi, ela trabalha aqui na ESBM, trazer ela para a aula de hoje. Porque ela vai fazer o papel de aluno, então o que ela estiver respondendo, eu gostaria que você fizesse isso em casa também, até para eu ter uma ideia de como o aluno reage à aula. E Lili, conta para nós, tu que está nesse ramo da OAB, se apresenta para o pessoal de casa, como que é lidar com essas provas cíclicas, que vai acontecer a mesma coisa com o CTSP para quem reprovou, por exemplo? Bom, pessoal, eu me chamo Aline e durante a pandemia eu comecei a construir meu nome no Instagram, nas redes sociais, para levar o direito para cada vez mais pessoas. Então... Eu acho que o processo está ligado aí. Tá, eu liguei só agora. Ah, tá. É isso. Tá, Pode então eu respondo. Pode responder no Instagram. Tá. Bom, então eu me chamo Aline, sou... Não, peraí. Tranquilo. Tá. Bem de você. Tá. Então, pessoal, eu me chamo Aline e eu tenho o Instagram Direito com Lili, onde eu produzo conteúdo sobre direito para ajudar as pessoas ainda mais a entenderem sobre os seus direitos. E agora, como OABeira e como concurseira, eu entendo que a gente deve se preparar psicologicamente também, é super importante. E, claro, ter um cronograma de estudos, para que a gente não fique perdido nos nossos estudos, para que a gente saiba por onde começar e como continuar com os estudos. E é isso também que eu trago de conteúdo lá no meu Instagram e agora também com essa oportunidade de resolver questões sobre o direito militar, que é um assunto tão específico que a maioria das pessoas da população não sabe, e sim somente as pessoas que querem seguir essa carreira tão linda que é a carreira militar. Então, eu estou muito feliz aqui com essa oportunidade da gente ter, na prática, essa resolução de questões. Então, pessoal, o objetivo de trazer a Aline aqui é justamente ter uma visão do aluno. É muito bacana o tipo de conteúdo que ela produz. E a OAB ela vai ficar parecida com o CTSP, né, Aline? Com provas mais frequentes e realmente, a finalidade aqui, até a Aline está se preparando para o CSPM. É estudar, aprender com essa prova. Agora, Lorenzo, pode levantar a câmera que a gente já vai começar. E aprender com essa prova, que na verdade ela foi de um nível de cobrança, peraí que eu vou colocar aqui que está aparecendo um globo, um nível de cobrança do nível do próprio CSPM. Então resolver essa prova nos permite, quem é formado em Direito, já antecipar os estudos para o próprio CSPM e também para o próximo CTSP. Entendido o motivo de estarmos fazendo essas questões? A segunda pergunta que aparece é como que nós vamos aprender isso? De uma maneira ativa e responsiva. Quando eu pedir para repetirem, repitam comigo. A Aline vai estar fazendo o papel do aluno. Se inspira nela. Quando aparecerem os exercícios com imagens, entra junto no jogo. E sem mais delongas, Lorenzo, pode colocar o slide na tela e vamos começar com a resolução de questões de direito militar do CTSP. Lembrando, galera, prova difícil. A de direito militar nem tanto, vamos ver uma questão mais difícil do que a outra. Mas muitas pessoas não conseguiram atingir o número mínimo de acertos. Qual que é o grau de reprovação da OAB, Lili, mais ou menos na primeira fase? O grau de reprovação na OAB é mais de 50%. E mais ainda na segunda fase, por ser uma questão de provas escritas. Então, na prova de capitão também tem uma parte escrita, uma parte oral também, não tem? Sim. Pode vir comigo aqui, Lorenzo. Obrigado.
Na prova de capitão, para quem não sabe, tem uma prova escrita e também a prova oral. Felizmente o CTSP são só questões objetivas e a primeira delas é essa que está constando aqui na imagem. Lili, consegue ler em voz alta para nós assertiva A questão 33? A. Deixar de apresentar... Aliás, começa com o enunciado ali, por favor. Questão 33. De acordo com o Código Penal Militar, é crime de insubmissão. Você que está em casa, lê em voz alta junto. Na biblioteca eu vou relevar, porque tem que fazer silêncio. Mas está em casa, leitura em voz alta. Toca a ficha, Lili. A Lili vai ler para nós a questão 33 e você que está em casa, se puder fazer a leitura em voz alta, também é importante. Lorenzo, close nela. Bora, Lili, leitura da questão 33. Então vamos lá. De acordo com o Código Penal Militar, é crime de insubmissão. Alternativa A. Deixar de apresentar-se ou convocado à incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado, ou, apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Lorenzo, pode dar um close em mim rapidinho? Saiu do slide, veio comigo aqui. Excelente. Pessoal, crime de insubmissão. Nós vamos ver também a deserção. Estão entre os crimes mais cobrados de concurso público ali. Como nós mesmos falamos, o gabarito da questão, aliás, a gente não falou disso ainda, vai ser justamente essa alternativa A. O crime de insubmissão é caracterizado por deixar de apresentar-se convocado à incorporação. Isso aí, pode manter o slide, está ótimo. Dentro do prazo que lhe foi marcado, apresentando-se ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Por quê? A própria doutrina entende que existem duas modalidades distintas para praticar esse crime, Aline. Primeiro, tu deixa de se apresentar, como consequência, um crime na sua forma omissiva. E também existe o crime praticado em outra forma, em que tu se apresenta, mas se ausenta antes do ato de incorporação. Questões que podem aparecer são: o crime de insubmissão admite duas modalidades, uma omissiva e a outra comissiva. Nós vamos responder que é certo. Em resumo, eu coloquei essa imagem aqui porque nesse momento de se apresentar à incorporação, geralmente o pessoal vai acabar indo com o famoso bichoforme, ou é recomendado ir de camisa branca e calça jeans, para a gente não esquecer desse momento tão especial. Gabarito da questão 33, o crime de insubmissão, e como vimos aqui, não dá para ir para uma prova de direito penal militar sem estudar insubmissão e deserção, e eu vou admitir para vocês, foram dois assuntos que eu não abordei, Aline, no aulão de véspera e que me arrependo. Às vezes a gente acaba errando as previsões, mas vamos ver à frente algumas que eu acabei acertando. Nós vamos agora para a leitura da questão 33, letra B. A Aline e aluno que está em casa é com você. Alternativa B. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Pode vir comigo aqui, Lourenço? Pessoal, como eu estava falando antes, pode dar o close em mim. Eu costumo colocar essa imagem do deserto, porque a palavra deserção é parecida com deserto, o cara foge pelo deserto. O prazo mágico aqui, nós sabemos que o crime que está sendo tratado na assertiva não é insubmissão, que era o que a questão perguntava, na verdade é deserção. E o número mágico dessa questão, a Aline acabou de ler, pode manter só o close em mim para não dar um spoiler para ela. Você que está em casa, não olha mais para a questão. Quantos dias, por mais de quantos dias o militar deve se ausentar, Aline, para responder por deserção? 8. Repete para nós em alto e bom tom. 8 dias. Excelente. Voltou comigo aqui. Muito bom. O Lourenço hoje ele vai sair malhado. Vocês não imaginam o trabalho que ele está tendo. Mexendo câmera, mexendo no slide. E falando em slide, pode voltar para ele. E já volta para a Lili, porque ela vai ler a assertiva C. Então vamos lá. Alternativa C. Abandonar sem a ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, assim como o serviço que ele cumpria antes de terminá-lo. O famoso abandono de posto. Excelente, Lourenço. Imagina só, Lili. Tu tá nesse posto aqui, eu coloquei, eu não sei que cidade do Chile é essa. Só tu e Pinguim. Não deve ser um lugar muito tranquilo para se ficar, né? Não. Lembrando, pessoal, que para cometer abandono de posto, primeiro deve ter se apresentado ao serviço. O indivíduo que chega atrasado ao serviço, isso é inclusive tratado pela doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves, o cara que chega atrasado ao serviço não pratica abandono de posto, porque não se apresentou. Então, vamos sabatinar a Lili e vou sabatinar você em casa. Responde junto com ela. Vai para ela de novo, Lourenço?
para a gente retomar os principais tópicos que já foram ensinados hoje de manhã. Aline, na deserção, por quantos dias a pessoa deve ficar afastada? 8. Perfeito. Mais de 8 dias é o que diz o artigo do Código Penal Militar. Para finalizar, o abandono de posto. Se eu chego atrasado ao serviço, eu pratiquei abandono de posto? Não. Não. Porque para cometer abandono de posto, primeiro eu devo ter me apresentado. Daí sim, se eu saio antes do serviço, por exemplo, é uma das modalidades, não precisa estar necessariamente adstrito a um posto. Eu posso estar fazendo policiamento ostensivo numa viatura e decido sair antes, daí sim será o abandono de posto. Porque primeiro eu me apresentei ao serviço. Logo, a linha C trata do abandono de posto e não do crime de insubmissão. Lorenzo, excelente acompanhamento. Vamos para a assertiva D, dessa vez para a Aline conseguir hidratar as cordas vocais dela. Até botei uma água do lado da cadeira, porque vida de professor não é fácil, eu estou sempre me hidratando também. Eu vou ler a assertiva D, que essa eu cantei a pedra. Comerciar o oficial da ativa ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade comercial, assim como dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima, ou por cotas de responsabilidade limitada. Que crime é esse? Dica: esse crime eu antecipei no aulão de revisão. Lorenzo, sem slide, pode dar um close em mim. Pessoal, rapidamente, por que esse crime merece atenção? Esse crime, Aline, foi tão cobrado em prova que eles já fizeram questões sobre o preceito secundário dele. Por exemplo, é o famoso exercício de comércio por oficial. Como consequência, Aline, diz para nós qual é o único sujeito ativo desse crime. O oficial. Oficial. Se for um sargento, já que é praça, não praticará o exercício de comércio por oficial. Esse crime despenca em prova, de modo que eu já vi questões cobrando o preceito secundário dele. O preceito secundário do delito nada mais é do que a pena que a ele é combinada. E por que nós temos que ter uma atenção redobrada depois da reforma do Código Penal Militar? Porque antes era um crime apenado, vou colocar aqui, antes, com suspensão do exercício do posto. Afinal, Lili, praça tem graduação, ela que é do ramo civil, e oficial tem posto. Já teve pegadinhas nesse detalhe. Oficial, posto, praça, graduação. Repete para nós ali. Oficial, posto, Praça. graduação. Muito bom. Voltou aqui. Esse método ativo às vezes pega as pessoas. Veja só, quando eu estiver perguntando para você em casa, responde, entra junto, porque se nós só ouvirmos eu falar, a gente vai esquecer. Fala junto, entra na dança. Antes era a suspensão do exercício do posto a pena combinada. Só que com a reforma do Código Penal Militar, essa pena deixou de existir. Após a reforma do Código Penal Militar, o crime de exercício de comércio por oficial, eu vou desenhar um cifrãozinho, faz um desenho ali, Aline, nessa capa, que vai te remeter ao crime de exercício de comércio por oficial. Pós-reforma, está sendo apenado com a pena de detenção, se eu não me engano, de 1 a 2 anos. Aqui também, um dos crimes mais cobrados em provas, o exercício de comércio por oficial. Lorenzo, pode voltar para o slide, por favor. Assertiva E. Dormir o militar quando em serviço como oficial de quarto ou de ronda, assim como em situação equivalente, ou não sendo oficial em serviço de sentinela, vigia plantão, as máquinas ao leme de ronda em qualquer serviço de natureza semelhante. Esse é o famoso crime de dormir em serviço. Lembrando que ele só vai ser admitido se for praticado na modalidade dolosa. Quem já fez curso de formação, a Aline não, vai se deparar com as situações mais bizarras. Por exemplo, é claro, a doutrina comenta que não é dormir em serviço, é praticado em curso de formação, deve ser em uma dessas funções. Mas acontece, Aline, das vezes as pessoas estarem com tanto sono que elas dormem em pé. E já que isso ocorre culposamente, imagina a pessoa dormindo em pé, tentando firmar e acaba adormecendo. Já que falta o dolo, não se pode dizer que ela praticou abandono de posto, só se for doloso. Pela jurisprudência, nos julgados aparece o cara que, por exemplo, tirou o coturno, ficou de uma maneira mais relaxada, ali é que se fala até num dolo eventual, ele se permitiu adormecer. Estudada essa questão acerca de 5 crimes em espécie, fiquem atentos que na sequência vamos voltar para esse assunto. Mas já aproveitamos para pular
para a questão 34, a leitura com a Aline, aliás, já adianto, questão mais difícil da nossa prova, eu já vou até sublinhar em vermelho. Saiu verde aqui. Vai lá, Aline, pode fazer a leitura para nós, por favor, querido. Questão número 34. Quanto aos elementos do fato típico, acerca da omissão imprópria, comissível por omissão. Analise as assertivas a seguir. 1. Nos crimes comissíveis por omissão, o agente não tem simplesmente a obrigação de agir, mas a obrigação de agir para evitar um resultado, isto é, deve agir com a finalidade de impedir a ocorrência de determinado evento. Na página 1 do nosso guia da aprovação, e eu concito a você que está em casa e a Aline, pode acessar a página 1. Temos aqui a relação de causalidade, mais especificamente no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Aline, leitura em voz alta para nós e você que está em casa também, por favor. Artigo 29. O parágrafo 2º. Parágrafo Está tudo em negrito. A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência. Vem comigo, Lorenzo. Deixa o slide de lado, vem só comigo, eu já coloquei a imagem aqui da mamãe. Em resumo, separação entre os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. Vamos rapidamente para os omissivos próprios, com P. Uma vez que são crimes que têm um preceito específico, por exemplo, na omissão de socorro, Lili. Deixar de atender, deixar de ajudar. Por isso que é omissivo, está relacionado a um não fazer. Já o crime omissivo, o comissivo por omissão, ou também chamado de omissivo impróprio, relaciona-se à figura do garantidor. Volta na imagem lá, Lorenzo. Que é o caso da mãe que cuida do filho. Não há um tipo específico próprio tratando do assunto. Apenas essa regra de extensão. E ela responderá por um tipo que está previsto no código como comissivo. Por exemplo, ela deixa de alimentar o bebê. Ela vai responder por homicídio. E o homicídio está escrito no código como matar alguém. Então, o crime omissivo impróprio não recebe uma capitulação específica como a omissão de socorro, como a omissão de lealdade militar que estamos prevendo aqui, Lili, na página 1, no artigo 151, ou a omissão de oficial, que é deixar o oficial. Responde-se por um tipo comissivo. E por meio dessa regra de extensão, o indivíduo é responsabilizado. Em resumo, ele tem a obrigação de agir para evitar um resultado e tem que agir com a finalidade de impedir a ocorrência de um determinado evento. Está correto. Essa é uma das definições doutrinárias acerca do crime omissivo e impróprio. Por isso que eu já considero uma questão difícil, Lili. Essa questão vai além da mera letra da lei, que é o que todos estavam esperando para o CTSP. Lili, faz a leitura para nós dessa questão que vale 3 pontos. Afinal, na nossa matemática aqui, já pode somar. Já começamos somando um pontinho. Vai. Nos crimes comissivos por omissão, há, na verdade, um crime material. Isso é, um crime de resultado, exigindo, consequentemente, a presença de um nexo causal entre a ação omitida, esperada, e o resultado. Olha que interessante. Deve haver um resultado nos crimes comissivos por omissão. Já nos crimes omissivos próprios, como na omissão de lealdade militar, no artigo 151, deixar o militar de levar ao conhecimento do superior, independe de acontecer o motim ou não nessa modalidade. Já nos crimes comissivos por omissão, deve acontecer o resultado. Desse modo, está correto. É, sim, um tipo de crime que deve ter o resultado. Deve o bebezinho, por exemplo, para responder pelo homicídio, morrer. E como causa, por exemplo, a mãe estar distraída, deixando de ter os cuidados. Omissivo próprio, eu vou repetir. Crimes que independem de resultado. Comissivo por omissão, deve haver resultado. Mais uma questão correta e de conhecimentos doutrinários, mais uma questão sem dúvidas difícil. E na nossa matemática, 1 mais 3, 4 pontos até agora. Eu vou colocar 1 mais 3, porque 1 ponto da questão anterior, mais 3, que fica 4.
Fecha para nós a leitura, que está valendo 5 pontos. Na omissão imprópria, a conduta negativa já está descrita no próprio tipo penal e se concretiza com a conduta negativa do agente, independentemente da ocorrência do resultado naturalístico. Essa aqui é com a Lili. Ela vai ir com você que está em casa. Verdadeira ou falsa, na sua opinião? Se errar, não tem problema. Eu não estou aqui para desafiar a Lili, pessoal. É a primeira vez que ela está tendo uma aula de direito penal militar, ao vivo. Vai lá. Crimes... Omissão imprópria é a mesma coisa que crime comissivo por omissão. O que eu falei? Eles têm um crime específico previsto? Como, por exemplo, omissão de socorro? Não. Não. A omissão não está prevista no tipo especificamente. Pode vir comigo, Lourenço. Inclusive, essa previsão, ela contraria o que estava previsto acima. Acima nós vimos que no crime comissivo por omissão tem que ter resultado. O bebezinho ali da imagem tinha que morrer. Agora... Nessa, está dizendo que na omissão imprópria independe de resultado naturalístico, o que é falso. Além disso, outra coisa errada, a conduta negativa não está prevista no próprio tipo. Por exemplo, no homicídio não está escrito deixar de alimentar a pessoa, está como matar alguém. Não tem a previsão omissiva, que é, por meio de uma regra de extensão, caracteriza os crimes comissivos por omissão. Eu coloquei essas duas imagens para lembrar de 2 crimes que são omissivos próprios, que estão na página 1 do nosso guia da aprovação, que é o crime de omissão de oficial e omissão de lealdade militar. Porque esses sim, os crimes omissivos próprios com P, têm um tipo penal específico e se caracteriza independente de acontecer resultado ou não. Na omissão de socorro, independente se eu ajudei ou não, eu vou responder. Na omissão de lealdade militar, independente de acontecer um motim. Na omissão de oficial, independente dessa omissão acarretar algum resultado naturalístico que viole as instituições militares. Gabarito da questão, já que esses 5 pontos não estarão presentes, o gabarito é 4 pontos, assertiva A. Bora matar mais uma questão? Deixa que eu leio, Aline. Acerca do inquérito policial militar, assinale a correta. Galera, olha que interessante, vem comigo, Lourenço. Inquérito policial militar, Aline, estava previsto especificamente no edital. Era a única parte, se eu não me engano, do Código de Processo Penal Militar, tinha o IPM que estava previsto e mais a ação penal militar. Minha aposta é que ia ter uma questão de inquérito policial militar. A prova do CTSP contemplou, na verdade, 2 questões de IPM. Nós já vamos ver a pedra que eu cantei. Não estou falando para me gabar, mas às vezes a gente acaba acertando. É interessante se notar o feeling do professor, aquele cara que está fazendo questões junto. Vamos resolver agora mais uma questão de IPM, que é, antes era direito penal militar material, agora direito processual penal militar. Questão na tela, Lourenço. O inquérito policial militar tem o caráter de instrução definitiva, cuja finalidade, princípio é administrar elementos necessários à condenação penal. E você deve estar se perguntando, o que essa imagem tem a ver? Vou contar a história para vocês. Estava conversando com a Lili, que é a plataforma Canva. Vem comigo, Lourenço. É uma plataforma que eu utilizo para preparar esses slides. E ela está utilizando inteligência artificial para fazer imagens. Essa imagem aqui, eu tinha escrito a palavra provisória, em inglês, que é provisional. E o próprio desenho do Canva, acho que ele entendeu provisório como tipo um sketch, um rascunho, porque está em preto e branco ainda. Mas para mim o melhor exemplo foi o próprio Canva. A inteligência artificial do Canva demorou um monte para fazer esse desenho meia boca. Dá para dizer que está em estágio provisório de criação de imagens por meio de inteligência artificial. E é justamente essa característica do inquérito policial militar. Pensa só, como é que o inquérito vai ter alguma definitividade? Na verdade, é provisório, tem a finalidade de investigar. Não foi submetido ao crivo do contraditório. Desse modo, volta no slide, Lourenço, não tem o caráter de instrução definitiva, isso só no processo judicial. Lili, a pessoa que era do ramo do direito conseguiria matar essa questão pela lógica? O que tu nos diz? Vai lá para ali, Lourenço, por favor. Seguindo então, eu ia passar a palavra para a Aline. Vamos começar de novo então. Aline, daria para a pessoa responder essa questão 35 utilizando apenas os conhecimentos jurídicos, assim, o bom senso?
Com certeza, um estudante de direito conseguiria responder essa questão em função da palavra definitiva, porque nós sabemos que quem dá as decisões definitivas no direito é por sentença e é o juiz. Então, um inquérito policial não tem esse caráter definitivo. Excelente, Aline. Veja só que interessante, quando a gente puder resolver as questões por meio da lógica, a gente vai estar apontando isso e vamos até identificá-las como mais fáceis. Essa assertiva estava boa e, já que pedi a correta, não é essa assertiva, porque estamos buscando a correta. Vamos passar para a segunda, para a letra B. Aline, lê para nós, por favor, a assertiva B. O inquérito é iniciado mediante ofício, quando de sindicância feita pelo Ministério Público resulte indício de existência de infração penal militar. Eu coloquei na imagem algo que me quebra muito o galho todos os dias, Aline. Eu vivo pedindo entregas para a internet. Loja física eu praticamente não compro mais. E a palavra mágica aqui é portaria. Qual foi o termo que foi empregado? Ofício. Na verdade, o inquérito é iniciado mediante portaria. No nosso guia da aprovação, na página número 2, isso vai estar constando. Claro, é iniciado mediante portaria e tem várias alíneas. Daí, sim, uma das modalidades é por meio de requisição do Ministério Público. Avançando para a assertiva C. Aline, é com você? O inquérito não é sigiloso, devendo seu encarregado permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado. Eu achei interessante essa questão, porque ela poderia enganar. Vejam só, ela usou a estratégia de, na segunda metade, estar correta, só que a primeira parte falsa. E ainda assim faria sentido. Pô, essa parte em verde está correta. Se tu vai permitir para o advogado, especialmente tem súmula, né, os elementos já documentados a respeito do inquérito, como consequência, ele não é sigiloso. Se alguém fosse usar essa lógica, o bom senso sem ter estudado antes, poderia ter caído que nem um patinho. Eu considero essa assertiva difícil. Só que, na verdade, a regra do inquérito é ser sigiloso. É difícil não contar uma fofoca, né, Aline? Pá, eu admito, é difícil. Mas o que acontece? A finalidade, vamos entender o motivo. Se o inquérito não fosse sigiloso, atrapalharia a própria investigação. Então não esqueça, vem para o quadro aqui comigo. Aline, faz um desenho para fazer alguma remissão ao fato do inquérito ser sigiloso. Eu vou desenhar de uma maneira segura e vou desenhar só um cadeadinho aqui. Para a gente não esquecer dessa característica do inquérito policial militar, lembrando que as características do inquérito, eu tenho que olhar inclusive a prova de... Ah não, não caiu o processo penal, não caiu o direito processual penal. Mas, não, caiu sim, eu tinha que olhar a prova de processo penal comum. As características do inquérito, elas costumam cair bastante em provas de concurso. Por exemplo, ser provisório, só poder ser levado a cabo por autoridades oficiais, enfim. Próxima assertiva, discordando da solução dada ao inquérito, a autoridade que o delegou poderá avocá-lo e dar solução diferente. Aline, o que tu acha dessa assertiva? Esse é o gabarito da questão. Está correta, sim. Pode acontecer. A autoridade que delega, ela pode acabar avocando o inquérito e dar solução distinta. E é uma questão também que contraria a lógica de quem não estudou, né? Parece algo muito, digamos assim, autoritário. A autoridade avocar, mas é sim possível. E marca o gabarito de letra D. Só retomando aqui, essa... na verdade, é sim sigiloso, não é por ofício, é por portaria, e também não é definitiva. Aqui temos nosso gabarito e vamos para a letra E, porque essa questão, eu não coloquei essa imagem à toa. Primeira linha, duas histórias. Primeira, fui fazer uma festa de aniversário esses tempos, e a minha tia ficou encarregada da decoração. Lourenço, vem para cá. Eu recém tinha virado capitão, estava todo assustado com os preceitos militares, e tinham balões dizendo o seguinte: B-Day Kevin. Adivinha se eu postei foto disso ou não, Aline? Não, não postei. Fiquei encabulado. Mas, se tem balões de festa, é porque tem algo a ser comemorado. Volta para o slide, Lourenço. Essa questão, Aline, eu cantei a pedra na revisão de véspera. Falei que iria cair.
o prazo do inquérito policial militar e a leitura vai ser com a Aline, porque, se eu já falei para vocês, a voz dela vai conseguir ativar outras sensações nos seus ouvidos. O inquérito deverá terminar dentro de 40 dias, prorrogável, se o indiciado estiver preso, contando este prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Hoje nós vamos aproveitar para a Aline decorar, de uma vez por todas, o prazo do inquérito policial militar. Vai para a imagem, meu amigo Lourenço. Na minha festa de aniversário, Aline, eu que sou muito jovem, estou completando 20 anos, estava livre, leve e solto. O número 20, com a expressão livre, leve e solto, ela combina? Ou melhor, na verdade eu errei o bizu. O que eu quis dizer é o seguinte, pessoal. Se a pessoa estiver presa, vamos reformular a piada. Eu não quis postar o B-Day Kevin, eu estava fazendo meus 20 anos, é mentira, tá? Mas é só piada para parecer mais jovem. Eu estava preso, para não postar foto do meu aniversário de 20 anos, a esses velhos padrões de não ser indiscreto, seja lá o que for. Quantos dias serão, Aline, o inquérito policial militar se o indivíduo estiver preso? 20. 20. Lembra disso. 20 dias se estiver preso, afinal, se ele estivesse preso e fossem 40 dias, imagina o cara ia apodrecer na prisão. Se ele está preso, galera, a lógica tem que ser, vamos tirar o cara, vamos agilizar. Então, para a gente não esquecer mais, Aline, repete comigo. 20 dias preso. 20 dias preso. Mais uma vez, em alto bom tom. 20 dias preso. O inquérito policial militar, isso aqui tem que ir decoradinho para a prova. 20 dias. Se o indivíduo estiver preso, não esquece, lembra dos meus 20 anos da minha festa de aniversário, e eu estar preso às velhas características de não querer aparecer muito. Ou 40 dias solto. Faz sentido, né? O cara tá solto, dá para demorar um pouco mais. Prorrogáveis por mais 20. Repete comigo, Aline. 20, 40 mais 20. 20, 40 e mais 20. Você que está em casa, repete só mais uma vez, porque isso não dá para a gente para uma prova de direito processual penal militar ou de direito militar sem saber. Mais uma vez, Aline. 20, 40 e mais 20. Sabatina, você responde com a Aline. Aline, solto o investigado. 40. Pode ser prorrogável? Pode por mais 20. Se está preso, quantos dias? 20. Muito bom. Lourenço, uma salva de palmas para ela, já que nós não temos público, só o Lourenço vai aplaudir. Excelente, Aline, muito bom. E, peraí que agora é a hora do show. Então tá errado aqui a assertiva, tá, galera? Pode voltar no slide, Lourenço, vamos fazer o risquinho aqui. Porque, na verdade, se ele está preso, vão ser 20 dias. Lourenço, slide na tela. Agora é uma brincadeira com você que está em casa. É o chamado Momento Youtuber que vai servir para fazermos uma revisão. E o mais legal, tem muita gente que se esquivou. Eu prometi prêmio, Aline, para as pessoas que gravassem o Momento Youtuber e me mandassem pelo Instagram. Quantas fizeram isso até agora? Nenhuma pessoa. A Aline vai estar aqui para gravar em 1 minutinho no máximo. Vamos dar 1 minuto e meio, para não forçar muito a barra, 30 segundos sobre cada assunto. Com base apenas, você pode falar, se gravando, pega a câmera, utilize a sua tecnologia a seu favor, grava utilizando a fala, grava utilizando imagem, aprenda de uma maneira diferente. Apenas esses subtópicos. Fale sobre crimes em espécie, que foi a questão número 1, crimes comissivos por omissão, questão número 2, e sobre o inquérito policial militar, o que aprendemos até agora, a questão número 3. Faz a brincadeira, pausa o vídeo, na sequência a gente volta e nós vamos colocar o que a Aline conseguiu gravar. Até daqui a pouquinho.